Olá, querida família mackenzista, eu sou o pastor Mazinho, capelão do Colégio Presbiteriano Mackenzie, Brasília, da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Brasília. E nós estamos aqui no auditório, onde vamos celebrar a Páscoa deste ano. Em outros anos, estaríamos aqui reunidos juntos com os nossos professores, com os nossos alunos. Não sendo possível neste ano, nós não vamos deixar que esta data tão importante para a espiritualidade cristã passe em branco na nossa comunidade estudantil. E eu quero então lhe convidar a se juntar a nós nesse momento de louvor, nesse momento de reflexão da palavra de Deus e juntos louvarmos ao Senhor pela sua grandiosa obra de salvação das nossas vidas. É isso que a Páscoa significa para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Significa que estávamos presos, estávamos escravos da morte, do pecado, e em Cristo Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, nós encontramos vida, vida eterna, vida abundante e plenitude de alegria. Eu quero lhe convidar nesse momento, então, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, dando início, assim, à nossa celebração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te bendizemos o nome, ó Deus, porque podemos, neste momento, lembrarmos, ó Deus, à luz do testemunho das Escrituras, toda a obra de salvação do Senhor nas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque Cristo se encarnou, porque o Verbo se fez carne, porque Ele foi morto, crucificado pelos nossos pecados, pagando o preço com a própria vida da nossa libertação, do nosso resgate, da nossa salvação. E nós te bendizemos o nome, ó Deus, porque Cristo Jesus venceu a morte. Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e está assentado à destra do Pai. E com esta mesma fé, ó Deus, em que celebramos nesta data especial a Páscoa do Senhor, nós também, ó Deus, testemunhamos ao mundo que aguardamos a manifestação do Teu reino e que com a fé que o Senhor colocou em nossos corações, nós a aguardamos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidá-los agora, neste momento, a louvar a Deus, a entoar louvores, cânticos que nos ensinam mais acerca da Páscoa do Senhor. Que nesse momento você possa não apenas ouvir os louvores, mas cantar junto conosco, que o fruto dos seus lábios sejam a evidência da fé do seu coração. Nós estamos aqui com alguns dos nossos professores, com a Lorena, que é a missionária que trabalha também na capelania, e nesse momento eles irão nos dirigir em louvor ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado o seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Viver. Eu quero convidá-lo agora a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 20, e nós vamos meditar do verso de número 19 ao verso de número 22, acerca de um evento que ocorreu onde os discípulos estavam ali aguardando os acontecimentos, temerosos com a ira dos judeus que os estavam perseguindo naquele tempo, e a narrativa bíblica assim nos conta como foi o encontro do Jesus ressuscitado, o Cristo que morreu,
mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós vamos agora ler na palavra de Deus como foi esse primeiro encontro do Senhor Jesus com os seus discípulos logo após a sua ressurreição. E diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós te suplicamos, ó Deus, que nesta hora o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, dá-nos, ó Deus, entendimento da Tua palavra, que ela fale, ó Deus, a nossa vida, de modo, ó Deus, a nos transformar, de modo, ó Deus, que possamos, ó Pai, viver de acordo com o Teu querer e a Tua boa vontade. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos voltar aos acontecimentos que aconteceu em Israel, o ano provável 33 depois de Cristo, a idade que a tradição cristã crê da qual o Senhor foi crucificado. Jesus havia passado 3 anos com os discípulos, falando a eles acerca do reino de Deus, revelando a eles a vontade do seu Pai, a vontade do Deus Todo-Poderoso, ensinando a eles a mensagem das boas novas do Evangelho. Devemos lembrar que naquele contexto Israel também estava sob cativeiro, não um cativeiro semelhante ao Egito e à Babilônia, onde eles estavam longe da terra, mas eles viviam sob o governo do Império Romano na sua própria terra. Era um sentimento nacional dos judeus de que eles precisavam de um libertador mais uma vez, de que eles necessitavam de alguém que os tirasse daquele jugo. E foi nesse contexto, então, que Cristo encarnou, que Cristo nasceu da Virgem Maria e que ele tornou público o seu ministério, lá em Caná da Galileia, naquele casamento onde ele transformou a água em vinho. Após aquele episódio, Jesus reúne os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, e passa então a peregrinar com eles na terra de Israel, pregando as boas novas do Evangelho. Acontece que a cada momento Cristo dava-se a revelar a eles, mostrando que era necessário que o Messias padecesse. Assim como o profeta Isaías havia profetizado, haveria de acontecer com Cristo todas as suas dores, todas as suas chagas, das quais o profeta diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Sim, o paradoxo dessa missão salvadora de Jesus é que através da morte ele nos traz vida, que através do preço pago na cruz, através do seu sangue vertido na cruz, ele então nos purifica de todo o nosso pecado, nos libertando assim da morte eterna. Acontece que naquele contexto, naquele momento da Páscoa judaica, onde Cristo foi imolado, foi morto, foi crucificado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o medo, a apreensão e até mesmo o pavor tomou conta dos discípulos. O texto que nós acabamos de ler diz que eles não apenas estavam na casa, e aqui nós entendemos que é o cenáculo, onde Jesus havia celebrado com eles a última ceia, mas as portas estavam
trancadas. E a explicação que João dá a essas portas trancadas era o medo que os discípulos tinham de sofrer aquilo que Cristo sofreu. Se mataram o seu mestre, também perseguiriam aos seus discípulos, também perseguiriam aqueles que criam nele. E era o medo que os fez então viver ali trancados. É nesse momento de medo, de pavor, de apreensão, de medo da morte, que Jesus aparece a eles após a sua ressurreição. E veja qual mensagem que Jesus traz àqueles que têm medo de morrer, àqueles que têm medo da vida, medo de pôr o pé fora de casa, medo daquilo que pode acontecer nos dias que virão. A mensagem que Jesus traz a mim e a você, que temos medo, é: paz seja convosco. É isso que o texto, então, nos diz no verso de número 20, quando assim diz: trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A paz de Jesus, meus queridos, é a paz que vence o medo. A paz que Jesus nos oferece, a paz que Jesus declara ao nos encontrarmos, é a paz que nos põe de pé. A paz que Jesus traz a nós quando Ele assim completa a sua obra de salvação, é a paz que nos faz viver, que nos coloca em movimento de volta, que nos tira da prisão do medo, que quebra as nossas correntes, os nossos grilhões e diz: você está livre. Não precisa mais viver com medo da morte. Não precisa mais viver com medo da opressão do inimigo. Eu vos libertei. É Jesus quem nos traz essa boa nova na Páscoa. E interessante que ao ouvir o desejo, ao ouvir a vontade de Deus, ao receberem a paz do Senhor Jesus, o que João nos relata é que o medo deu lugar à alegria. O medo foi embora, porque a paz de Jesus chegou. Veja a continuidade do verso 20, dizendo: e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Somente quando nós temos o encontro com o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que em Cristo a morte não pôde contê-lo, somente quando nos colocamos diante dele, ele se põe diante de nós, dando provas da sua ressurreição, é que ele então diz: paz seja convosco. E agora o medo da morte vai embora, nos trazendo assim a alegria da vida eterna, pois a vida eterna é Cristo em nós. Eu quero concluir aqui a nossa reflexão, mostrando que quando o medo dá lugar à alegria, nós não vivemos mais trancafiados, mas agora nós somos enviados. E é isso que Jesus comissiona aos discípulos, dizendo ele no verso 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não podemos mais ficar presos, não podemos mais ficar acomodados no nosso lugar. O Senhor nos envia ao mundo para pregarmos a boa nova da paz que vence a morte, da paz que vence o medo, da paz que traz alegria e da paz que traz vida. E para que nós possamos sair da prisão e do cárcere para uma vida livre em Cristo, o Senhor nos capacita com seu Espírito. E ele então assim conclui dizendo, recebei o Espírito Santo.
Somente por meio do Espírito Santo é que nós podemos ir. Somente através do Espírito Santo é que nós cremos na mensagem de libertação. E eu quero então concluir essa reflexão trazendo à nossa memória, aos nossos corações, a reflexão dos tempos que temos vivido. Estamos vivenciando momentos de juízo. O mundo está contabilizando os mortos. As pessoas estão com medo da morte, estão trancafiadas, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E a celebração da Páscoa, da vitória de Cristo na cruz, vem acalar o medo do nosso coração. A mensagem da Páscoa para os dias de hoje se torna tão atualizada que Jesus nos encontra amedrontados, sem saber o que irá nos acontecer, o que irá nos ocorrer nos dias que virão. Mas a mensagem que Jesus tem para mim e para você, que estamos com medo, é: paz seja convosco. E por que eu e você não precisamos mais vivermos como que aqueles que são escravos do medo da morte? Tão somente porque Jesus dá provas de que ele venceu a morte. Tendo ele vencido a morte, ainda que o contexto seja de opressão, ainda que o contexto seja de medo, nós podemos e devemos nos alegrar em Cristo. Eu quero lhe desejar, na data de hoje, uma feliz Páscoa. Que você possa lembrar nesse dia que Cristo venceu a morte por mim e por você. E tão certo que Ele vivo está, eu quero concluir essa reflexão lhe convidando então a cantar conosco que Deus enviou o seu Filho amado. E porque Ele vive, porque Ele está vivo, nós cremos no amanhã. Que Deus nos abençoe. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
Nós vamos orar agora, encerrando a nossa celebração, mas após a oração eu peço que você não desligue, não vá embora, pelo contrário, reúna os seus filhos, as crianças nesse momento, porque a tia Nena, a Lorena, que trabalha aqui na nossa capelania, ela tem um recado especial para as crianças nesse momento, após a oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor traz paz ao nosso coração, que tira de nós todo o medo, tira de nós, ó Deus, toda a apreensão e nos traz a libertação para que possamos ir por todo o mundo e anunciar que o Senhor venceu e que o Senhor, ó Pai, venceu a morte e voltará em Teu reino para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena e estou aqui para dizer que teremos agora um momento muito especial. Sim, um momento para as crianças. Os professores do Colégio Mackenzie prepararam um lindo vídeo de Páscoa. Sim, com a verdadeira história da Páscoa. Preste bastante atenção. E não se esqueça, esse vídeo estará disponível em todas as nossas redes sociais. Olá, você conhece a história da Páscoa? Preste atenção, pois não estou falando de ovos, de chocolate e coelhos. Estou falando da verdadeira história da Páscoa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Mas nos salvar de quê? Do pecado, das coisas erradas que todos os dias nós fazemos. A Páscoa é Jesus nos salvando. Jesus fez e ainda faz muitos milagres. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só conseguimos chegar perto de Deus por meio de Jesus. Na época de Jesus, existiam pessoas que não gostavam dele e planejavam matá-lo. Jesus foi para a cidade de Jerusalém e lá foi recebido com alegria e festa. Enquanto Jesus passava, as pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois, ele preparou um jantar para os seus amigos. Foi um momento muito especial, onde ele deixou grandes ensinamentos. Um grande ensinamento é que devemos amar ao próximo assim como ele nos amou. Depois desse jantar, Jesus e alguns amigos foram orar no Monte das Oliveiras. Foi um momento difícil, pois ao invés de orar, os seus amigos dormiram. Jesus foi preso e o machucaram muito. Que dia triste! Era uma sexta-feira. Fizeram Jesus carregar uma cruz muito pesada. As pessoas gritavam: salve a si mesmo! Se você é Deus, saia daí! Jesus sofreu muito. O sol deixou de brilhar. Jesus morreu naquela cruz. O corpo de Jesus foi levado para uma caverna. Os guardas vigiavam o corpo de Jesus para que ninguém o tirasse daquele lugar. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá chorar a morte dele. Naquele momento, apareceu um anjo que disse: não tenham medo, Jesus não está mais aqui. Jesus está vivo! Jesus está vivo! Que alegria! Jesus está vivo! Ele prometeu que um dia irá voltar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vivemos tempos difíceis de incertezas, preocupações e tristezas, mas estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança. Jesus está vivo e a chegada da Páscoa nos remete a essa grande verdade que acalenta as nossas almas. As circunstâncias pelas quais passamos nos exigem resiliência, tranquilidade, cuidados e fé.
Diante disso, estamos aqui clamando a Deus por dias melhores. Olhar para a Páscoa é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A vida que Jesus nos oferece está além daquilo que podemos ver ou até imaginar. A vida eterna é a nossa verdadeira vida. Um ano se passou e ainda vivemos um tempo triste, difícil e de muita tensão. É verdade, ainda precisamos tomar muito cuidado e sempre nos lembrar de tomar as seguintes medidas: lavar as mãos, usar máscara e ficar distante das pessoas. Mas lembrem-se, não estamos sozinhos. Como assim não estamos sozinhos? Às vezes me sinto sozinha em não poder visitar meus avós e pessoas queridas. Pode parecer que você está sozinha, mas não está. Jesus está conosco. Por isso, é necessário trazer à memória o que pode nos dar esperança. O que nos pode dar esperança em momentos tão difíceis? Devemos nos lembrar de quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente nos dias difíceis. Por isso, não precisamos ter medo. Deus sempre vem nos ajudar. O Senhor poderoso está conosco. Ele é a nossa torre segura. Agora eu entendi. Sabe, quando nos machucamos ou ficamos tristes, a primeira coisa que fazemos é buscar o colo dos pais, avós, tios e professores. Esse colo se torna o nosso refúgio, um lugar seguro. Jesus é esse lugar seguro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a lembrar da mensagem da salvação, esperança. Isso mesmo, Jesus disse: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou.